Olá, graça e paz, tudo bem? Meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus. Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Para você que não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez. Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdo para auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Neste terceiro trimestre de 2022, amados, nós estamos estudando as sutilezas do ataque diabólico satânico contra a Igreja do Senhor. Em especial, porque a Igreja está vivendo os seus últimos instantes. Dentro em breve, ela será retirada. E Satanás tem investido fortemente, mas de forma discreta, não tão velada, de forma implícita, mas causando um grande estrago. E hoje, no projeto, nós vamos estudar a lição de número 3. A sutileza da imoralidade sexual. Leitura bíblica encontra-se a partir do livro de Coríntios e depois no livro de Romanos. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que é cometido é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Na presente lição, meu amado, nós vamos entender o seguinte, que a pureza sexual, ela é uma ordenança e uma virtude cristã, tá bem? É esperado de todo cristão, meu amado, uma pureza sexual, que ele venha se abster de relações sexuais ilícitas. O cristão deve saber lidar com os impulsos da sua sexualidade, pois seu corpo é templo do Espírito Santo. Em poucas palavras, quem criou o sexo foi Deus. Quem criou os impulsos da sexualidade também foi Deus. Compete ao homem conhecer e dominar essa impulsividade. A igreja, meu amado, no momento que nós estamos vivendo, na era da tecnologia, da comunicação, da pós-modernidade, a igreja, meu amado, está também diante de uma revolução sexual. O que é isso? Um modelo judaico-cristão que até então tem norteado o mundo ocidental e a nossa cultura, estabelecendo padrões morais e éticos quanto ao ato sexual, tem sido atacado. Estão colocando um outro modelo. E esse modelo, irmão, ele não impõe limites à natureza humana.
Cada um é livre para fazer o que quer e não tem freios e limites para o seu apetite sexual, as suas fantasias. E o pior de todos, muitos cristãos têm sido influenciados por esse estilo de vida pecaminoso. E o resultado final, meu amado, não é nada agradável, apenas dor, sofrimento e ruínas. A revolução sexual. Quando se aborda aqui a questão da revolução sexual, pressupõe-se que um antigo paradigma, o antigo modelo tenha sido derrubado. Então a revolução é isso. Derruba um padrão existente, um paradigma, um modelo, para introduzir-se então um outro paradigma e um outro modelo. Então nós estamos diante dessa revolução. O pensamento judaico-cristão, o conceito bíblico acerca do sexo, do ato sexual e onde ele deveria e como, ele tem sido derrubado. Então o mundo está diante de uma revolução e esta revolução vai trazer efeitos nocivos sobre a sociedade. É sobre isso que nós vamos falar nesse primeiro tópico. Um novo paradigma para a sexualidade. Conforme nós já dissemos, o modelo judaico-cristão, meu amado, com seus princípios, seus valores éticos e morais, foram eles que nortearam a cultura ocidental e a nossa cultura. Dali nós aprendemos acerca da pureza sexual que era requerida, tanto dos casados como os solteiros, né? Porque a pessoa casou e agora ele está livre para fazer qualquer tipo de sexo. Não. Nem tampouco o jovem quando ele alcança a emancipação, tá bom, meu amado? Então, o pensamento judaico ele vem norteando este modelo. Por exemplo, Paulo, ele doutrinou a igreja acerca da prática sexual e seus perigos. Paulo, que ele doutrinou, falou abertamente das questões relacionadas ao sexo, o impulso da sexualidade e os perigos do sexo fora do padrão estabelecido por Deus. Ele chegou até mesmo a orientar aqueles irmãos que tinham um desejo sexual latente, aquelas fantasias e que não eram casados, era melhor que se casassem, tá bom? Melhor é casado que viver abrasado, viver com desejo, viver com aquelas fantasias e às vezes até cedendo à tentação. Então, que é nesse sentido, cada um case, tome a sua esposa, seja fiel a ela. Este era o modelo, o paradigma de Deus para o relacionamento conjugal, para as relações sexuais. E esse modelo tem sido substituído por um modelo libertino, onde não existem limites, não existem barreiras e nada é definido como pecado. A quebra de um tabu. Meu amado, toda vez que o homem decide quebrar um preceito divino, ele se verá escravo do objeto que ele cobiça. O padrão estabelecido por Deus visava proteger o homem. Deus não negou a ele nenhum desejo lícito. E este padrão, ele foi quebrado, tá certo, meu amado? Então nós vemos que a pós-modernidade, ela trouxe consigo um latente desejo de quebrar, de pecar, de dar liberdade. Nós vamos pegar lá, por exemplo, o movimento feminista, a criação da pílula, os meios de comunicação, a televisão, a exploração sexual da mulher. Nós vamos ver as clínicas de aborto, a indústria do aborto, a indústria da pornografia, a erotização da imagem da mulher que é exposta em venda de televisão, venda de carro, venda de cerveja, explorado pela publicidade, a imagem da mulher em capas de revistas masculinas e a banalização desta imagem. Então nós vamos ver que os efeitos advindos deste novo modelo
da quebra daquele paradigma, daquele modelo estabelecido por Deus. Milhões de crianças são assassinadas em clínicas de aborto. A erotização das nossas crianças através da televisão, da novela, do cinema, da teledramaturgia. Crianças, homens, casados, mulheres são erotizados, são apresentados um novo modelo. É o sexo livre, sem compromisso, sem responsabilidade. Então nós vamos ver que, dentro desse contexto, o apelo sexual, ele vem de todos os lados, de todas as formas, sempre valorizando o adultério, relação homoafetiva, pedofilia e erotização das crianças. E com isso vai gerando uma convulsão social. A invenção da pílula, ela teve o seu lado positivo, mas também teve o seu lado negativo. A mulher se sentiu agora com liberdade para entrar também para a vida promíscua, o que era muito próprio dos homens. Então nós vamos ver que o mundo tem passado por uma revolução sexual muito grande. E uma revolução negativa, porque uma revolução é o quê? É a quebra de um antigo padrão, de um antigo modelo, em que se introduz um novo padrão e um novo modelo. E nós estamos vendo aí diante dos nossos olhos as consequências da quebra desse modelo estabelecido por Deus. As principais distorções da sexualidade sadia. Deus que criou o sexo, meu amado. Deus criou o desejo, Deus criou a atração, Deus criou os impulsos da sexualidade. Agora, Deus estabeleceu previamente que este ato, que esta dádiva, poderia se dar tão somente dentro do matrimônio, a união de um macho e uma fêmea. E dali eles teriam a bênção de Deus no seu ato sexual. E desta relação surgiriam os filhos, a prole, que daria continuidade a uma outra família. E, meu amado, este é o modelo. Agora nós vamos ver que o novo modelo, ele apregoa um sexo pervertido, imoral e reprovado por Deus. Então aquele termo, eu vou fazer amor com você, na verdade o homem desceu ao nível dos animais, porque os animais, eles fazem sexo quando estão no cio. Já o ser humano vai depender muito da ocasião, tá bom, meu querido? É o que nós vamos falar acerca dessas distorções da sexualidade nesse próximo tópico. A prática da fornicação. Você sabe o que é fornicação? Bem, teologicamente falando, biblicamente, é o sexo realizado entre pessoas casadas. É aquela pessoa que não tem ainda um cônjuge, que se relaciona com a namorada, que se relaciona com qualquer pessoa. É a relação da moça e o rapaz antes do casamento, é a relação sexual. Muitos dos nossos jovens, eles são influenciados, meu amado, a viverem dentro desta prática. Você vê, por exemplo, aí os reality shows, onde as pessoas ficam confinadas nas casas. Muitas pessoas fazem assinaturas para poder saber o que realmente acontece de picante, de sexo entre aqueles participantes. Só quem tem TV por assinatura vai conseguir. Então nós vamos ver que, nesse sentido, dessa proliferação da fornicação, a moda dentro desse contexto da cultura que nós estamos, estar livre na pista, ou seja, não estou comprometido com ninguém, estou livre, a fila anda. Pegar tudo e pegar todos. A pessoa não se contenta apenas com o parceiro, ela vai querer ter vários parceiros. E esse não é um comportamento exclusivo dos homens, não, já foi exclusivo. Muitas mulheres também têm adotado este comportamento. O pensamento também é curtir à vontade, como se a felicidade tivesse em fazer tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus. E também é o chamado sexo casual,
Sexo sem compromisso, sexo sem responsabilidade, é o sexo egoísta, onde as pessoas buscam somente o prazer. E o sexo para Deus, ele está atrelado ao quê? Ao compromisso, à responsabilidade. Já vês que quando Adão ele foi apresentado a Eva, ele logo compreendeu que aquela foi tirada dele. E Deus estabeleceu que aquilo que Deus uniu não separe mais, e ali houve uma união, e posteriormente eles desfrutaram desta dádiva de Deus. A prática da fornicação, meu amado, ela é estimulada através da televisão, da internet, das novelas, dos filmes, músicas e até mesmo programas de entrevistas, onde as pessoas ali dão a sua opinião. Eu me lembro até pouco tempo atrás, quando Sandy, a filha do Chitãozinho, ela disse, acho que é do Chitãozinho ou do Chororó, um dos dois irmãos ali, ela disse que ela estava se reservando, se preservando para o casamento. Ela foi zombada, criticada, ridicularizada. Meu amado, nós precisamos obedecer o padrão de Deus, tá bem? Então a fornicação, ela é caracterizada pelo sexo entre pessoas não casadas. Adultério não é crime, mas é pecado. Até pouco tempo atrás, meu irmão, o adultério era considerado crime no Brasil. Agora, não é mais considerado. E aí, a porta está aberta? Devemos temer as autoridades porque elas fazem o bem. Então, se não há nenhuma restrição da lei na Constituição, por que eu me negar a esse direito? Aí nós vamos deparar uma coisa. Nem tudo que é legal é moral. Você sabia? Às vezes, nem tudo que Brasília aprova é aprovado por Deus. Haja vista os inúmeros escândalos que vêm de lá e as inversões de valores que vêm de lá. Então, a lei permite? Permite. E a lei de Deus? Nós temos uma Constituição muito mais elevada. O adultério pode não ser crime nessa Constituição brasileira, mas a nossa Constituição de cidadão do céu, meu amado, isto continua sendo pecado. Isso continua, meu amado, quebrando a comunhão do homem com Deus. Então, a Constituição do cidadão dos céus, seus valores morais e éticos são muito mais elevados. E nós, lendo a Bíblia, nós vemos que a Bíblia condena com muita veemência a prática do adultério, tá bem, meu amado? Deus, ele chega a questionar lá no profeta, acredito, Malaquias, em que o homem traiu a mulher da sua mocidade. E a Bíblia fala que bendito entre todos seja o leito sem mácula, meu amado. Então Deus, ele é a favor do casamento monogâmico entre um homem e uma mulher e a fidelidade. Tá bom, meu amado? Porque, meu amado, o adultério, na Bíblia, a Bíblia mostra, irmão, eu não preciso seguir a fila, eu não preciso chegar no final da fila para descobrir o que vai dar. Nós temos ali, por exemplo, um dos exemplos mais clássicos, é o exemplo de Davi. E o que sucedeu a ele, meu amado? Caminho de sofrimento, de vergonha, a perda da autoridade perante a família, perante os filhos, e a exposição da imagem dele publicamente e o escândalo que ele causou. Quando ocorre um adultério, irmãos, é motivo de muita perda, muito prejuízo para a obra de Deus e para as pessoas que estão em volta daquele casal. Se a fornicação, ela se dá através de pessoas solteiras, o adultério ele só pode ocorrer no caso da pessoa ser casada, que pode se envolver com uma outra pessoa casada ou então uma outra pessoa não casada. Homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Eu não preciso me valer de argumentos teológicos, eu vou me valer do argumento científico. Sobre a ótica da biologia, a relação sexual entre seres do mesmo sexo é uma anomalia. Um elefante macho com um elefante macho não vai gerar
filhos. Uma vaca com uma outra vaca não vai gerar filhos. Então, sobre a óptica da biologia, deixando de lado as ideologias, deixando de lado qualquer pensamento que venha opinar acerca dessa questão. Aqui é uma questão biológica. Macho com macho não gera filho. Fêmea com fêmea não gera filho, tá bom? Então, se todos os animais, hipoteticamente, assumissem uma relação homoafetiva, seria, meu amado, a extinção das espécies. Isso falar sobre a ótica social. Então, sobre a ótica social, sobre a sociologia. Trata-se de um grupo que adquiriu um comportamento diferente dos demais, porque ninguém nasce gay. Ninguém nasce já com a predisposição no seu DNA como se fosse um terceiro sexo, meu amado. É uma questão sociológica, é uma questão de escolhas, é um comportamento adquirido diferente, talvez, da maioria do restante da sociedade. Esta orientação sexual, ela pode ser influenciada por diversos fatores, tá bom, meu amado? Por exemplo, primeiro fator, questão hormonal. A criança pode nascer com baixo hormônio masculino ou feminino, porque é no 4º mês que o organismo da mulher vai produzir, meu amado, o hormônio que vai ser distribuído no corpo desta criança, que vai definir a sua genitália, tá certo, querido? Isso aí já é definido no ato do cruzamento. Mas, no caso da concepção, se essa taxa de hormônio for insuficiente, a criança ela vai nascer com uma deficiência. É aquele menino que, às vezes, desde pequeno, começa a demonstrar um comportamento diferente, um pouco afeminado. O pai e a mãe têm que estar atentos, levar o filho no endocrinologista e verificar o nível de testosterona no rapaz ou o nível, meu amado, se tratando da mulher, verificando o hormônio feminino, se ele está equilibrado, se a mulher não está com muito hormônio masculino e o menino está com muito hormônio feminino. Outra razão que pode conduzir à homossexualidade, meu amado, é o quê? É a influência social. A influência social, ela vai também estabelecer isso. É o convívio, é um comportamento adquirido, é a repetição de um comportamento. A outra razão se dá da criança ter sido apresentada, feito pacto com as trevas, em rituais macabros. Outra questão também que precisa ficar muito esclarecida é a questão da alimentação. Muitos alimentos que nós ingerimos, carne de frango, carne de vários animais, são introduzidos hormônios. E estes hormônios vão trazer influências também na mente e no corpo da criança e do adolescente. Então nós precisamos entender o seguinte: a despeito de todos estes fatores, há um outro também em que a criança ela foi abusada sexualmente quando criança. Ela foi abusada. E nós, segundo os estudos, há uma grande possibilidade desta criança desenvolver um comportamento homoafetivo na adolescência e na fase adulta. Então, como você pode perceber, não é uma questão, é pura safadeza. Não, meu irmão. Existem questões aí hormonais, questões envolvendo alimentação, abusos cometidos na infância. Então, a gente tem que se inteirar bem acerca desse tema. Mas o que eu quero deixar bem claro, o Evangelho, ele é o poder de Deus, meu amado, para transformar o traficante, o homossexual, a lésbica, o pedófilo, o adúltero, tá bem? O fornicador, são todas práticas sexuais condenadas por Deus. A Bíblia não condena, não é somente a prática homoafetiva. A Bíblia condena o adultério, a Bíblia condena a pedofilia, a Bíblia condena, meu amado, a fornicação, sexo feito por pessoas não casadas. Então, mas em todo caso, a Bíblia prevê a possibilidade do perdão e da restauração para aquele que se arrepende e busca de Deus a sua libertação.
O padrão bíblico para uma sexualidade sadia. A Bíblia trata de sexo. A Bíblia é o manual do Criador. Se nós queremos entender de sexo, o padrão e o modelo está descrito ali pelo Criador. Você concorda comigo? Porque quem criou o sexo? Deus. Quem estabeleceu os impulsos, o desejo, a atração do varão para com a varoa e da varoa para com o varão, o desejo, a libido sexual? Foi Deus que estabeleceu isso aí. Agora, Deus, irmãos, ele estabeleceu um padrão a ser observado. Porque cachorro faz sexo. Animais também fazem sexo, mas o homem, enquanto na direção de Deus, o sexo é uma doação. O sexo, ele é uma dádiva da parte de Deus. Então, Deus estabeleceu o padrão para que o homem possa usufruir desta dádiva e desta bênção. O sexo atende uma necessidade da criação. Quando Deus estabeleceu o sexo, Deus tinha em mente vários propósitos. O primeiro era a procriação, tá bom, meu amado? Era a procriação. Então Deus estabeleceu todas as leis, inclusive as leis relacionadas à biologia. Segundo esta lei, meu irmão, a procriação, ela se dá a partir da união de um macho e uma fêmea, de um homem e a sua mulher, tá bom, querido? Agora, nós precisamos analisar o seguinte, sobre a ótica do padrão estabelecido por Deus. Vamos supor, hipoteticamente, se homens e mulheres não seguir esse padrão natural. É por isso que Paulo vai dizer que as mulheres deixaram o uso natural, o costume natural, e até os homens também deixaram esse costume natural. O que vai acontecer? Dá-se a extinção da espécie, porque a relação homoafetiva, homem com homem, mulher com mulher, não vai gerar filhos, não vai gerar família. Então, se todos adotassem este modelo, nós estaríamos aí diante da extinção da espécie humana. Esta lei biológica que Deus estabeleceu, ou as leis da ciência, da biologia, meu amado, das ciências humanas, ciências biológicas, ela independe da crença, se a pessoa crê ou não na existência de Deus, se ele é católico, se ele é espírita, se ele é muçulmano, se ele é hindu, se ele é espírita. Esta lei, ela independe da crença, ela independe do nível de formação da pessoa, da posição social que ela tem, ou até mesmo acerca do espectro ideológico. Se ela tem um espectro ideológico mais conservador, ou se ela tem um espectro ideológico mais liberal. São uma lei absoluta, a lei da biologia. O sexo, ele visa, meu irmão, a procriação. É uma necessidade da criação, do ser criado por Deus. O sexo como complementação e satisfação. Meu amado, Deus é maravilhoso. Que ideia que maravilhosa que Deus fez quando ele criou o sexo. Quando ele criou a mulher. Nós homens, então, fomos muito abençoados pela mão de Deus ao colocar a mulher. Deus criou o sexo, meu amado, de forma que esse fosse prazeroso, tanto para o homem quanto para a mulher. Aí nós vamos ver que Paulo vai trazer orientação. O homem pague à mulher a devida estima. Ou seja, se a mulher lhe deu prazer, fez ele virar os olhos, palpitar o coração e ficar com as pernas bambas, ele não vai ser aquele marido que é igual galo, que chegou, virou para o lado e deixou a mulher lá toda suja e subindo pelas paredes. É do propósito de Deus que o homem venha dar prazer à sua mulher. Esse é o propósito estabelecido por Deus. Assim como Deus não aprova a homossexualidade, ele também não aprova a relação onde somente o homem chega ao orgasmo, tem o prazer e a mulher não sabe nem o que é o orgasmo, meu amado.
Através deste ato sexual, um vai completar o outro. O que é? Porque o homem tem a carência sexual. A mulher também tem a carência sexual. O homem precisa de uma parceira e de uma amante. O perigo é quando a esposa ela assume o papel da dona de casa, a mãe dos meninos, ela tem inúmeras tarefas lá fora e ela acaba se descuidando do seu papel de amante. É aquela que vai suprir uma necessidade legítima do seu marido, ou o marido que não vai chegar junto na área e vai às vezes deixar brecha para a concorrência. Então, o propósito de Deus, o sexo ele teria que ser prazeroso e ele seria uma complementação. O homem se realiza na mulher, a mulher se realiza no homem, não havendo ali uma brecha, um espaço para o adultério. Tá certo, querido? Porque um completa o outro. Não haveria e não há no propósito de Deus a possibilidade de uma terceira pessoa nesta relação. O sexo puro e verdadeiro, irmãos, estabelecido por Deus, ele só é praticado após a união conjugal. Qualquer outra prática sexual, seja uma prática homoafetiva, ou seja uma prática heterossexual, de pessoas de sexo diferente ou pessoas do mesmo sexo, independente, Deus ele aborrece, ele abomina isso, você está entendendo? Então o sexo foi estabelecido por Deus para ser exercido, desfrutado dentro da esfera do matrimônio, a união de um homem e a sua esposa. O pastoreio cristão e a prática homossexual. A bem da verdade que nós precisamos falar aqui, irmãos, muitos dos nossos pastores, da nossa liderança, daqueles que estão à frente da obra de Deus, não sabem tratar com este tema. Às vezes por duas razões. Primeiro, por preconceito, porque parte do pressuposto que se trata apenas de um ato de safadeza, de pouca vergonha. A pessoa não tem conhecimento acerca das questões que envolvem os hormônios, a formação da criança, a influência que ela teve, se ela foi abusada na infância. Eu conheço o caso de uma moça, quando adolescente, ela teve uma experiência sexual com a companheira da tia dela. A tia dela tinha a prática homoafetiva, era lésbica, e ela foi seduzida. E esta companheira seduziu aquela menina ainda adolescente com seus 12, 13 anos, e ali ela sentiu o prazer, ela sentiu o orgasmo. E ela não conseguia sentir o prazer e orgasmo com outros rapazes. Resumindo, ela acabou virando também lésbica. Então nós precisamos entender o histórico da pessoa. A gente não pode julgar sem primeiro entender se há por trás ali uma questão hormonal que precisa ser tratada com um profissional específico, tá bem? É oração, é jejum, é palavra. Então, às vezes os nossos líderes têm com relação ao preconceito latente ou às vezes é a falta de conhecimento. Mas em qualquer situação, o Evangelho ele é o poder de Deus para transformar o pecador. Muitos que outrora estavam lá envolvidos nesta prática, que até se prostituíam, como nós temos no nosso meio, pessoas que viviam, mulheres que viviam na prática da prostituição, pessoas que outrora eram infiéis, eram fornicadores, que eram adúlteros, foram transformados. E com estas pessoas também não é diferente, meu irmão. O que nós precisamos é saber comunicar a palavra, sim, porque não é todo peixe que se pesca com vara. Há peixe que se pesca com vara, há peixe que se pesca com tarraxa, com a rede. Então, às vezes, nós estamos usando o instrumento errado para pescar determinado tipo de peixe, tá bem? Se inteirar acerca deste assunto é muito importante. Eu já li várias obras, tem um livro maravilhoso que diz o seguinte, educando filhos, tá bem? Educando filhos ou criando meninos. Ele vai orientar
como é o papel dos pais para lidar com a criação de meninos. Um outro livro, Por que homens fazem sexo e mulheres fazem amor. Tem outro livro também maravilhoso que eu já li acerca de um pastor americano mostrando o movimento LGBT, o que está por trás do movimento homoafetivo. Porque uma coisa, meu amado, é a pessoa que tem a prática. Outra coisa é o movimento. Nem todos que têm a prática homoafetiva aprovam o movimento LGBT. Tá bem, meu amado? Meu querido, encerramos aqui então a nossa ministração. O meu desejo é que o Espírito Santo venha completar aquilo que não nos foi possível em virtude da nossa limitação. Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos juntos da tua palavra. Ensina-nos, ó Pai, o caminho da pureza sexual. Ensina-me a realizar a minha esposa, para que eu não venha a ser devedor para com o que ela tem me dado. Meu Deus, ensina-me a saciar-me com os seios da minha amada, com as fontes da água, meu Deus, que o Senhor nos deu. Meu Deus, a orientação é que nós venhamos gozar a vida com a mulher da nossa mocidade. Bendito entre todos, meu Deus, é o leito sem mácula. Senhor, entra com a restauração naquele lar que já foi marcado pela infidelidade. Entra com a restauração, meu Pai, desse casal de namorados que acabaram fazendo o que não deviam. Meu Deus, o conhece o histórico de cada um. Daqueles que foram abusados, meu Deus, ainda na fase da inocência. E hoje, meu Deus, reproduzem um comportamento, meu Deus, contrário à tua palavra. O Senhor sabe que muitos, ó Pai, foram apresentados em rituais macabros, pactos satânicos, ó Pai, e elas precisam de uma libertação. Existem tantas questões envolvendo os hormônios, meu Deus, as influências sociais, meu Deus, a falta de preparo da família para abordar, para ensinar. Meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Ensina-nos a educar os nossos filhos no temor do Senhor, na pureza sexual, porque os corpos deles, ó Pai, são templos do Teu Espírito, assim como o nosso também o é. Fica conosco, nos abençoa, pois assim te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Em caso de arrebatamento, eu não estaria aqui para ministrar a próxima lição. Fica triste não, porque em caso de arrebatamento nem eu e nem você estaremos aqui. Eu encontro com você por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, em o nome de Jesus.